Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é a professora Márcia Gomes do canal História em Retalhos e hoje nós estamos aqui para a gente falar um pouquinho mais de sociologia. Vamos terminar aí o nosso assunto sobre Alex de Tocqueville, vamos falar um pouco mais a respeito dessa ambiguidade que é liberdade e segurança, tá? E hoje nós vamos falar então sobre o velho mundo e as suas contradições, tá? Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, chegou a hora, gente. Tá esperando o quê? Se inscreve agora no nosso canal, ative o sininho das notificações, curte esse nosso vídeo, tá bom? Para que você possa aí nos ajudar aqui no nosso trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, na aula passada nós vimos aí como é que Alex de Tocqueville ficou assim encantado com a democracia que ele visualizou aqui nos Estados Unidos, né? E a gente hoje vai falar um pouco de como foi esse sentimento, né? Da volta dele para a França, de como é que ele vai então, né, conciliar essas ideias aí que ele tem de liberdade com aquilo que ele vivenciava lá na França. Então, além dele escrever, né, o seu livro A Democracia na América, ele também escreve o livro Antigo Regime e a Revolução, né? E é nesse livro que ele vai, então, buscar o outro viés, né, de compreender como está a estrutura social, a estrutura econômica, política do seu país, para aí, então, ele compreender e discutir no seu livro o porquê, né, da França ter tido esse resultado aí com a Revolução e não outro, né? Então vamos ver aí mais o que a gente aprende a respeito disso. Alex de Tocqueville, então, ele percebe ao escrever a respeito dessa obra, Antigo Regime e a Revolução, ele percebe o quanto é que a França ela é ímpar, né? Ela é singular nesse processo. E ele vai buscar, então, nessas discussões, como é que esse velho mundo, como é que esses países eles vão, então, compreender, né, esse processo, essa transformação na sociedade, no modo de ver dessa sociedade. Então, essa revolução ela foi importante, né? Então, ele percebe a importância da revolução para as mudanças que vão acontecer, mas ele também percebe os problemas, né, que essa revolução ela trouxe. E nós falamos a respeito disso na aula passada, que, né, foi essa comparação entre a liberdade tão almejada pela sociedade francesa, mas ao mesmo tempo que desemboca aí, ó, nessas imagens que a gente está vendo, tá? Então são imagens que refletem a dor, o sofrimento, né, os estragos, né, que provocou a Revolução Francesa, inclusive a morte com a fase do terror, que nós já falamos aí na aula anterior e que a gente vai deixar aí no link, tá, da descrição, vamos colocar aqui em algum lugar para que você possa visualizar, caso você ainda não tenha visto a nossa aula anterior, tá bom? Então, gente, Tocqueville ele investigou, né? Ele foi atrás, então, de compreender como é que esse processo se deu dentro da França pré-revolucionária, elementos que facilitaram, né? Então, quais foram esses elementos? Um deles foi a perda da liberdade, né? E a centralização do governo. Olha o que a gente tem aí, ó, né? Era isso que acontecia com as pessoas que não estavam cumprindo, né, com as ordens, né, dos jacobinos que estavam no poder durante o processo revolucionário. Então, a guilhotina era utilizada para, né, decepar as cabeças de quem contrariassem as ordens daqueles que estavam no poder, tá? Então, esses dois elementos, para Tocqueville, causou esse clímax do terror. O clímax, né, do terror que nós já mencionamos aqui, né, marcado pelo alto número de execuções. Então, Robespierre, que era o líder, né, desse movimento, ele desencadeou dentro da França revolucionária uma enorme quantidade de pessoas que foram, né, morrendo na prisão, na guilhotina, né, foram sendo assassinadas assim de forma até aleatória. Então, junto com Robespierre, Marat
e Danton, né, grandes líderes. Então no final desse vídeo a gente também vai deixar aí destacado aí alguns filmes bem interessantes que podem ajudar a compreender melhor aí essa trajetória aí, né, da história francesa de que a gente está falando, tá? E nesse governo nós tivemos aí a convenção e o tribunal, que ambos eram esses condutores da política do terror. Então esses eram os grandes movimentos que faziam aí a ordem das prisões, o julgamento, e eram responsáveis então pela execução dos traidores da revolução. Era assim que eram tratados, que eram considerados, né, as pessoas que contrariavam as ordens, né, dos jacobinos no poder. Esse processo aí de início, dia 22, esse processo aí iniciou, né, com 22 líderes girondinos presos e mortos, e milhares de pessoas foram sendo executadas pela Guarda Nacional. Então esse processo foi um processo muito difícil, né, e que chamou muita atenção aí, não só de Alex de Tocqueville, como a gente tem outras obras e outros autores que vão se debruçar aí também a respeito desse assunto, mas chamou a atenção do mundo inteiro, né? Então, como é que uma sociedade ia, né, justamente pregar sobre a liberdade e ao mesmo tempo, né, ia aí cometer tantas atrocidades, tá? Bom, então Tocqueville buscou nos costumes, nos hábitos e nos vícios na maneira de ser dos franceses traços e características que ajudassem a entender por que essa ditadura se instalou, né? Por que eles deixaram isso acontecer dentro da sua sociedade. Então olha aqui a imagem que a gente tem, ó. Nós temos aqui, né, mais uma tela que reflete essa questão aí da morte, né, da guilhotina, né? E isso é muito importante que a gente, né, fique atentos a isso, tá? Então o que Alex de Tocqueville já sabia, que ele já tinha certeza ao visualizar, né, tudo aquilo que ele estava percebendo do processo revolucionário? Tocqueville sabia que o ideal de democracia tinha vindo para ficar. E não era mais possível defender aquela visão antiga, né, do antigo regime, onde a gente tinha uma sociedade desigual, uma sociedade onde alguns tinham privilégio e outros não, né? Então Tocqueville tinha a certeza agora de que não tinha mais como voltar atrás, né? Então essa sociedade agora passava por uma transformação e a gente teria, a partir de agora, uma nova vida, né? Uma nova forma de se escolher os representantes, de se decidir sobre as questões aí relacionadas não só à política, como à própria sociedade. E então, galera, se liga nessa dica que a gente vai falar agora, tá? Alex de Tocqueville, ele era revolucionário, galera? Não, né? Pois é. Ele não era um revolucionário, gente, ele não chegou a pegar em armas, nem participar diretamente de nenhum levante, de nenhuma revolta, tá? Mas ele assistiu às grandes movimentações de sua época muito atentamente e com muito medo, com muito receio. Na verdade, sua família viveu aqueles momentos da Revolução Francesa, inclusive o avô de Alex de Tocqueville, o Marquês de Rosambo, ele não escapou da guilhotina. Então, de certa forma, ele tinha, né, essa preocupação aí, né, em compreender como é que se deu esse processo, como é que as pessoas estavam reagindo, para que ele buscasse ajudar, né, para que não acontecesse, né, o que aconteceu com a família dele, tá? Entre outras questões, nós temos aí, né, a jornada de 1848, né, que é um tempo aí de convulsões, de mobilizações políticas intensas, né, onde os trabalhadores lutavam por mais justiças e direitos, e ele, né, vai debruçar-se também nesses movimentos aí, tá? Para Alex de Tocqueville, toda aquela, né, multidão e aquela movimentação, ele vê como, né, um vulcão, né? E ele chega a dizer essa frase: há um vulcão sob os nossos pés, tá? E aí, por que, né, dessa associação com a imagem do vulcão, né? O vulcão é um fenômeno natural que não tem nenhum tipo,
né, de iniciativa humana ou de controle por parte dos seres humanos. Então, quando o vulcão entra em erupção, não tem quem segure, né? E ele vai chamar atenção, né, para isso, porque a sociedade francesa, para ele, estava numa evolução tão grande que não tinha mais condições de ninguém segurar, tá? Então, em nome da construção de algo melhor, né, essa turbulência descontrolada poderia destruir tudo, né? E ele começava a perceber que isso estava acontecendo, né? Então, para Alex de Tocqueville, ele começa a questionar, né, o princípio da igualdade. Será que tinha realmente chegado? Será que íamos conseguir alcançar essa igualdade dentro de um processo revolucionário? Então, para ele, cada sociedade havia abrigado ou abrigaria a sua maneira, e a Revolução Francesa, né, trouxe aí uma nova realidade. E ele não conseguia, né, perceber que a França houvesse adotado aí a melhor forma, né? Então ele não conseguia entender, né, por que a França adotou esse tipo, né, de governo com esse formato que eles escolheram, sacrificando a vida de outras pessoas, né, sacrificando a liberdade. Ele não entendia isso como, né, de fato, o princípio da igualdade teria chegado entre as pessoas, tá? Bom, então, dos tempos aí de Tocqueville até os dias de hoje, né, essa igualdade, ela se firmou, ela, né, foi se firmando progressivamente, e nós temos altos e baixos aí por todo o mundo, né? Então, regimes democráticos aí no decorrer do século XX, eles existiram, mas também tivemos regimes antidemocráticos, tá? Então, essa imagem aí da Estátua da Liberdade, nessa ideia da liberdade, da igualdade e de que nós teremos aí dias melhores, então essa é a esperança de todos nós. Mas Alex de Tocqueville, né, já tinha essa preocupação em mente. Então, se nós já temos aí essa dúvida, né, Alex de Tocqueville também já tinha suas, né, o que será que traz aí para nós agora essa discussão e essa pesquisa científica de Robert Dahl, tá? Então, Robert Dahl, gente, é um cientista político norte-americano que pesquisou o número de países democráticos entre 1860 e 1990. E ele revela na sua pesquisa que no final do século XX, nós tínhamos aí uma minoria de nações democráticas. Então, a maioria das nações ainda estavam sob regimes autoritários, tá? Então, Robert Dahl começa aí a tentar compreender como é que se dava esse avanço dessas formas aí de governos que não tinham aí, né, exatamente uma democracia em vigor, tá? Então, dentro de suas pesquisas, Robert Dahl, ele vai perceber aí, né, e vai desenvolver um índice de avaliação de regimes democráticos, tá? Então, como é que funcionaria esse índice? Nós tínhamos 5 critérios para serem avaliados, né, dentro de cada país, tá? Então, primeiro critério, processo e pluralismo eleitoral, tá? Então, esse seria um dos critérios. Segundo critério, liberdades civis. Terceiro critério, funcionamento do governo. Quarto critério, participação política. E, por fim, a cultura política, tá? Então, avaliando esses critérios, né? Então, se esses países tinham um processo eleitoral justo, democrático, livre, as pessoas tinham direito a escolher, tinham direito a votar, né? As liberdades civis eram respeitadas, né? As pessoas tinham direitos de ir, de vir, de falar, direito religioso. Então, as suas várias liberdades eram respeitadas, o funcionamento do governo estava de acordo, né, à expectativa da população, né? As pessoas podiam participar da política,
né, das eleições, dos costumes aí políticos todos do seu país, né? Então, esses critérios eram avaliados com notas entre 0 a 10, tá? E a partir dessa avaliação, nós temos aí, né, a organização, então, de todos os países do mundo, ou pelo menos a maioria deles, né, entre classificação, né? E nós temos aí a publicação aí dessa pesquisa aí, né, que é feita, essa avaliação que é feita pela Economist Intelligence Unit, tá? Então, é publicado todos os anos, né, essa lista desses países. Esse mapa, ele nos mostra que os países democráticos estão destacados em verde, né? Então, os que são verde mais escuro é porque tem uma pontuação melhor aí na avaliação feita, né, pela agência, tá? Os que estão aí em tons aí de bege são sistemas de governo híbridos, né? Então ainda não são tão democráticos, mas também não são ditatoriais todo, tá? E os tons aí róseos aí para nessa cor mais vinho são, né, regiões onde os governos ainda são mais autoritários, tá? Então um pouco diferente aí, né, do mapa que vocês têm aí no livro de vocês, esse daí já é, né, uma lista aí mais recente aí de 2018, porém já temos aí os dados também de 2019, tá? Então nós vamos dar uma analisada aí a respeito disso agora, que dentro das classificações, né, os países eles podem estar classificados como democracias plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos, regimes autoritários, tá? Então, qual será a classificação do Brasil dentro desses, né, dessas várias classificações aí identificadas pelo nível de democracia, né? Então, vamos ver agora nas conclusões, tá? O índice de democracia é o índice compilado pela revista The Economist para examinar o estado de democracia de 167 países na tentativa de quantificar este como o Economist Intelligence Unit Democracy Index. Então, dentro desse relatório, né, que é feito por esses países, nós temos então a colocação de cada um desses países quanto ao seu índice de democracia. Então, no relatório de 2011, né, nós tivemos o Brasil subindo de 47º para 45º lugar, né? Então, nós tivemos aí um pequeno avanço desse período aí de 2011. E esse índice manteve-se avaliado com 7,12 pontos, tá? Atualmente, nós estamos caindo, né, para a posição de 52º lugar, com a pontuação de 6,86 pontos. Então, isso significa que o nosso índice de democracia, né, tem, né, diminuído. Então, nós somos agora considerados uma democracia mais ainda imperfeita. E se continuar do jeito que vai, a tendência é realmente piorar, tá? Bem, então, pessoal, nós vamos observando, né, o quanto é, né, difícil para que os países eles, né, tenham seu reconhecimento de democracia plena, né, sendo realmente considerado até pelos outros países. Isso influencia, inclusive, as questões econômicas. É por isso que é feito essas pesquisas, inclusive, né, porque muitos países querem investir as suas indústrias, as suas multinacionais, mas, né, com governos de uma democracia mais frágil, né, podem levar, né, a problemas aí na área econômica. Então, daí a importância de nós termos aí políticos fortes, né, que saibam aí liderar a economia, que saibam governar, né, saibam aí controlar os gastos públicos, as insatisfações aí populacionais, para que a gente não tenha problemas também
econômicos, tá? Bem, livre da prisão, você se recusaria a aceitar a liberdade? E aí? Você se recusaria? Será que nós, trocaríamos a nossa liberdade por alguma coisa, gente? Pois é. Então, quero chamar a atenção de vocês aí, que nós já falamos sobre isso aí na última aula, mas é bom a gente retomar, tá? Então, Carlitos, no filme Tempos Modernos, ele se recusa a ter a liberdade e pede para permanecer na prisão, tá? Então, por que isso? Porque ali ele tinha segurança, ele tinha comida, ele tinha teto, ele tinha alimentação, ele tinha tranquilidade, ele era muito bem tratado, as pessoas gostavam dele, tá? Então, isso fez com que ele, não tivesse mesmo vontade de sair, tá? E aí eu chamei a atenção disso porque vocês que estão acompanhando a nossa aula querem a sua liberdade agora? Vocês desejam isso? Porque o que acontece com Carlitos é justamente o contrário. Carlitos ele já não tinha mais felicidade em sair. Então faltava o sentido humano para a vida dele, faltava o prazer de escolher os lugares para onde ir, o prazer para encontrar as pessoas lá fora. Então ele não tinha mais nenhum desses prazeres, tá? Por isso ele sente-se muito mais feliz lá dentro da prisão do que se ele sair, tá? E então, gente, nós temos muitas vezes que fazer opção, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso agora. Quem é que quer trocar a sua liberdade por saúde? Olha como a gente tem, essa ideia de liberdade sendo muitas vezes contraposta a ideias que a gente também, para nós, é importante. Para nós é importante a liberdade, mas também é importante a saúde, não é isso? Então, o coronavírus, ele está nos privando da circulação, está nos privando do convívio social, ele impede que a gente esteja juntos aí, nos nossos trabalhos, nas nossas aulas, nas nossas atividades, e ele exige de nós ainda mais, compreensão. Então é necessário que nós cuidemos também das nossas emoções para essa nossa situação que a gente vive agora, tá? Porque muitas pessoas eu ouço falar assim, nossa, eu não aguento mais, Maria, não quero mais ficar aqui dentro de casa, mas isso é necessário. Nós estamos fazendo uma troca. Eu estou trocando a minha liberdade pela minha saúde, pela saúde dos meus parentes, dos meus pais, dos meus avós, das pessoas que eu amo, Isso também é importante. Nós precisamos, pensar desse ponto de vista também, tá? Então, nesse processo, de democratização, nesse processo de fazer opções entre a liberdade e entre outras formas aí de governos e de cuidados, nós temos a democratização dos tempos modernos, tá? E essa democratização dos tempos modernos, ela vai também ter os seus altos e baixos, Não é só de flores. Então, nós vamos ver que tem muito mais coisas além das flores apenas. E então, agora, nós vamos retomar um pouquinho dessa fala aí de Samuel Huntington, tá? Quando ele diz aí sobre a democratização dos tempos modernos, Então, para os tempos modernos, a gente pensar em democracia, pensar em participação popular nas formas de governo, parece até estranho, Mas não é tão estranho assim. E Huntington vai trazer essa discussão para a nossa temática aí também, para a gente refletir, tá? Então, o que ele percebeu a partir das suas pesquisas aí e das reações populares, dessas sociedades ditas democráticas, tá? Ele percebeu que além das ondas democráticas, também aconteceram ondas reversas. Então, não foram só ondas de participação democrática, de acessibilidade aí ao poder, de grupos minoritários, mas também de movimentos antidemocráticos, movimentos ditatoriais, onde os governos eles foram mais enérgicos em suas decisões, tá? Então, para ele, esse processo, ele foi acontecendo no século XIX e XX,
e tivemos aí 3 ondas de democratização e 2 ondas reversas. O que é isso? Para Samuel Huntington, né, cada onda de democratização, né, vem em seguida uma onda reversa, né? Então nós temos aí na tabela aqui do lado, ó, a primeira onda, né, acontece de 1828 até 1926, é a primeira onda democrática, tá? Depois desta onda democrática, ou, né, quase que ao mesmo tempo dela, nós vamos ter surgindo aí uma onda reversa, né? Então nós vamos ter governos aí mais autoritários em determinados países e que vão, né, se estabelecer no poder, tá? Então isso vai voltar, né, a acontecer um movimento contrário, né, de uma onda democrática, de governos mais democráticos, novamente em 1943 até 1962. Aí a gente tem mais uma outra onda reversa, né? Então, uma fase aí que a gente tem de aproximadamente 20 anos aí de governos mais democráticos, né? Mais permissivos aí a participação popular, as decisões, né, do povo. E em seguida a gente tem, né, uma onda de governos mais autoritários surgindo também, né, em vários países, né? Não é um país específico que ele estudou, não. E aí depois nós temos uma terceira onda democrática, né, que se iniciou a partir de 1974 e que esta onda reversa ele não datou, né? Então Samuel Huntington ele já faleceu, né? E a gente percebe o quê? Que nós não temos ainda, né, um período que a gente possa tá fechando como o período da onda reversa, né, dos governos autoritários, dos governos ditatoriais. Mas nós percebemos, né, que nós já estamos dentro deste processo, né? A gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí algumas características dessa primeira onda. Então essa primeira onda a gente percebe aí nos estudos de Samuel Huntington que inicia a partir de 1828, mais ou menos, com as decisões sendo tomadas nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos coexistiram 2 critérios democráticos, um o sufrágio universal masculino e as eleições populares para preencher os cargos parlamentares e os cargos executivos, né? Então, essa primeira atitude, essa primeira tentativa aí democrática, né, teria, né, incentivado outros países também a entrarem nessa onda democrática, tá? Então, observe que ainda é o sufrágio universal masculino, ou seja, não tínhamos a participação das mulheres ainda no processo eleitoral, no processo das decisões políticas, tá? Então, era só os homens. Ainda sobre essa primeira onda democrática, a gente destaca aí, olha, a gente tem a Primavera dos Povos, tá? Então, o que foi essa Primavera dos Povos, né, de 1848? Também chamada de Revolução de 1848. Né, uma série de revoluções na Europa Central e Oriental que eclodiram em função de regimes governamentais autocráticos, de crises econômicas, do aumento da condição financeira e da falta de representação política das classes médias, e do nacionalismo despertado nas minorias da Europa Central e Oriental que abalaram as monarquias da Europa, onde tinham fracassado as tentativas de reformas políticas e econômicas. Então, dentro desse processo que acontece principalmente na Europa, nós vamos ter as populações aí buscando soluções, buscando alternativas para melhorarem as suas vidas, né? E já tinham essa percepção aí de que precisavam fazer uma reforma política e econômica. Então, para melhorar a condição de vida das pessoas, eles sabiam da necessidade de alterações tanto na política quanto na economia, tá? Então, dentro da Primavera dos Povos, a gente já tem
né, um desses momentos que marcam a história e que vão fazer essa onda democrática se espalhar por outras regiões, por outros continentes. Como eu falei para vocês, começa então na Europa Central e na Europa Oriental, tá? Bom, mas a gente ainda tem aí, né, o movimento do sufrágio, né, feminino. Então, a busca pelo voto, pela participação também política, né, da mulher, ela passa a fazer essa agitação dentro desse período. Então, o movimento do sufrágio feminino é um movimento social, político e econômico de reforma com o objetivo de estender o sufrágio, ou seja, as mulheres também queriam votar, também queriam escolher, tá? Então, participaram também desse processo do sufrágio feminino mulheres e homens denominados sufragistas, tá? E aí a gente tem, então, a origem desse movimento, né, da busca pelo voto feminino surgindo também na França do século XVIII, tá? Então, esse é um dos momentos aí que também marcam as mudanças que vão, né, acontecendo na sociedade e que vão marcando aí a chegada, né, dessa primeira onda democrática que Huntington chama atenção aí na sua obra. Bom, em seguida temos agora a primeira onda reversa, tá? Então, nessa primeira onda reversa, nós temos a instalação aí de ditaduras, de regimes, né, totalitários, de golpes aí militares que vão, né, acabar, né, com essa onda de democracia que já estava se instalando pelo mundo. Então, temos aí primeiro a primeira imagem que a gente tem aqui do lado, ó, o desfile das tropas portuguesas de 1926. E em 1922, né, um dos acontecimentos que marcam aí a marcha para Roma, né, na Itália, e ainda temos mais, né? Então esse foi um período onde começaram a surgir aí os governos ditatoriais, né, o surgimento aí, né, do nazismo, do fascismo, começam a ganhar força nesse período, tá? Então, dentro desse processo, a gente percebe que nós começamos a entrar em períodos aí de difíceis para a história da humanidade, em períodos que vai estar marcando profundamente, né, a nossa história, tá? Bom, a segunda onda democrática, ela acontece principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a instalação aí das instituições democráticas que foram criadas com o intuito principalmente de resolver os problemas, né, dos vários países. Entre eles nós temos aí o surgimento então da ONU, tá? Então a Organização das Nações Unidas surge justamente com esse objetivo de tentar, né, organizar os países, né, estabelecer acordos aí de paz, negociações para que não houvesse mais guerras, tá? Então isso trouxe aí um ar, né, diferente para este período. Porém, gente, no final da década de 50, nós temos aí acontecimentos que vão, né, marcar esse finalzinho da segunda onda, né, agora com um movimento reverso, tá? E aí o que acontece então que atrapalha a democracia desse período? Né? A gente tem aí o surgimento da Guerra Fria, né? Então, o surgimento da Guerra Fria é considerado um retrocesso, um desses retrocessos democráticos, porque coloca todo o mundo em uma situação delicada, uma situação, né, bastante ambígua, aonde se deveria escolher qual dos dois lados eu ia estar, né? Então isso trouxe aí uma insegurança para o mundo inteiro. Atingiu especialmente os países latino-americanos, né? Então esses países aí da América Latina foram sendo alvos também de vários desses regimes autoritários que começam aí, né, a tomar conta, né, desses países. Na Ásia, a gente tem a Coreia do Sul, a Indonésia, Filipinas e a Índia. Na Europa, nós temos a Grécia e na África, 33 países descolonizados tiveram ondas antidemocráticas. Gente, é incrível, né? Mas é necessário a gente falar a respeito disso aqui. Da maioria dos países aí das regiões que nós falamos agora, nós temos quase que todos esses países que foram ex-colônias, né?
Então isso traz aí, né, um elemento a mais, né, que é essa insegurança, essa instabilidade da sociedade, né, dessas regiões, desses países em questão, tanto do continente africano quanto do continente americano, regiões aí, ex-colônias aí da região asiática, do continente asiático. Então isso tudo vai trazendo, né, muitas preocupações para o mundo. E a gente tem então, né, essa terceira onda democrática, né, que vem aí nesse último quartel, né, do século XX, tá? Então, esse último quartel do século XX, da década de 70 para cá, nós tivemos grandes momentos aí revolucionários, grandes momentos aí de esperança da população do mundo, tá? Que reivindicavam, né, reivindicavam então seus direitos, a participação popular, o direito a ser tratado com igualdade, né? Então a gente tem aí frases aí em defesa da democracia, né? De alimentar essa esperança que a sociedade tem de que dias melhores vão vir, né? Então, entre os movimentos, a gente tem a Revolução dos Cravos, que foi muito importante, aconteceu na região de Portugal. Então, Portugal já vinha passando por um período muito grande de ditadura com o ditador Salazar, e esse período representou então o fim do processo ditatorial, quando eles então conseguiram depor, né, Marcelo Caetano, tá? Então isso trouxe aí um certo alívio, né, uma esperança de dias melhores para o povo português, e assim foi desencadeando também em outras regiões do mundo inteiro. Então agora a gente tem aí 3 imagens aí que ilustram esse período aí dessa terceira onda democrática que nós tivemos, né? A deposição de Marcelo Caetano em Portugal, como a gente falou agora há pouco, na Revolução dos Cravos. E um outro fator que deu aí uma esperança também muito grande para a população aí europeia foi quando nós tivemos a morte do ditador Francisco Franco, tá? Na Espanha. E além disso, né, reuniões aí, né, de redemocratização alemã, que também trouxe aí várias possibilidades aí de esperança à população mundial. Outro fenômeno, né, fantástico que aconteceu aí durante esse período aí do finalzinho do século XX foi a queda do Muro de Berlim, né? Então, esse período foi um dos símbolos mais fortes da divisão do mundo, né, que era a construção que foi feita do Muro de Berlim, dividindo praticamente o mundo inteiro, que ficava naquela expectativa do que ia acontecer entre os dois grupos, né, socialista e capitalista. E nós tivemos então, né, a queda do muro acontecendo em 1989, tá? Então, em 1961, os soviéticos construíram um muro para separar fisicamente a República Federativa da Alemanha e a República Democrática da Alemanha, criados em 1943, e com a decadência, então, da União Soviética na década de 80 e apoio popular, a barreira que separou milhares de famílias finalmente caiu em 9 de novembro de 1989. Então, vale a gente lembrar que por várias vezes aí nós tivemos na década de 80 aí desse século, né, várias circunstâncias aí que provocaram temor mundial por conta dessa rivalidade existente entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Então essa terceira onda democrática teria vindo como, né, um respirar de ar puro, um respirar de novos, né, sonhos aí para vários países, né, para essa região aí da Alemanha. Bem, e o que a gente pode falar dentro desse contexto, né, estudado por Samuel Huntington sobre democracias atuais, né? Então, fiz um recorte aí para poder falar um pouco a respeito disso. Nós temos aí, né, vários desses governantes, né, e destaquei o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Então, em um destaque aí dado
por um dos jornais do nosso país, ele diz o seguinte: com a vitória de Bolsonaro, o Brasil entrou para o rol dos países que nos últimos anos elegeram governantes alinhados a tendências populistas e de extrema direita. Confira onde o populismo de direita está no poder no mundo. Então, essa, a democracia atual, essa terceira, onda democrática, ela vem, tomando aí esses novos ares, Então, nós temos aí um rol aí de governo, mais populista, mais de direita, Então, vai ter por muitas vezes aí contradições, com relação à expectativa da nossa população, diante desses governantes. Mas como a gente ainda está nesta viagem, pela locomotiva política atual, então nós ainda estamos com essa interrogação de Huntington, para entender qual vai ser o desfecho dessa onda democrática que nós estamos vivenciando. Tá? Então não sabemos ainda qual é essa onda reversa, mas já estamos visualizando que essa onda reversa não vai ser tão boa assim para os nossos dias. E aí nós temos aí alguns desses exemplos agora dos nossos retrocessos democráticos, Alguns desses governantes aí dos países que trouxeram muitos problemas para suas respectivas sociedades, Entre eles, nós destacamos aí nesses dois indivíduos, o ditador cubano Fidel Castro e o ditador argentino Jorge Videla, tá? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Jorge Rafael Videla Redondo, presidente argentino, ele era também militar, general, já falecido, ele faleceu aí em 2013, mas ele foi acusado de diversas violações com relação aos direitos humanos, tá? Então, perseguição aos seus opositores, censura, tortura, mortes, Então, esse daí teria sido um dos líderes mais perversos aí, foi julgado, foi condenado, mas infelizmente nós sabemos que muito pouco é feito com relação às torturas, aquilo que se teve de prejuízos para a sociedade, para a população, nunca é pago com a devida proporção, tá? E o que falar dele, gente? Fidel Castro. Fidel Castro é uma das figuras mais enigmáticas da história e que trouxe vários momentos aí de polêmica também, tá? Fidel Alejandro Castro Ruz, presidente aí de Cuba, e um anti-imperialista, um esquerdista, um grande nome do governo socialista, impôs dentro de Cuba um governo ditatorial, e era uma figura mundial controversa, então havia sempre quem era contra, quem era a favor, mas enfim foi condecorado com vários prêmios internacionais, muitos elogios ele ganhou como sendo um defensor do socialismo no mundo, e outros criticavam Fidel Castro por conta também das suas maneiras de conduzir o governo, trazendo aí muitos abusos aí e violações aos direitos humanos, causou aí um êxodo de mais de 1 milhão de cubanos e um empobrecimento da economia no país. Então muitas questões aí mal contadas e mal resolvidas do governo de Fidel Castro também. E Fidel, ele teve aí o seu julgamento sendo realizado, em que ele mesmo fez a sua defesa, E entre os materiais aí que ele elaborou para sua autodefesa, ele intitulou como A História Me Absolverá, E acabou depois publicando isso, esse material em um livro, e em vários países foi traduzido em diversos idiomas,
e aumentou ainda mais a curiosidade, né, diante de figura tão emblemática. E agora nós temos mais outras duas grandes figuras aí enigmáticas da história, né? Alberto Fujimori, né, presidente aí do Peru, já foi presidente do Peru, e o ditador, né, Pinochet, Augusto Pinochet do Chile, tá? Então, o que nós temos a respeito desses dois homens aí políticos ditadores? Então, Fujimori, que tem assim essa cara assim de bonzinho, né? Ele também fez muita coisa e muitas medidas aí antidemocráticas, tá? Era considerado aí uma ditadura, né, de fato aí, na região do Peru, né? E ele foi acusado de perseguir, sequestrar e matar opositores com aparato militar e uma rede de veículos de imprensa sensacionalistas que, além de ter organizado a esterilização sem consentimento de mais de 300 mil mulheres, a maioria indígenas e pobres, com o auxílio dos Estados Unidos. Então, esse, né, senhor que aparenta ser assim tão tranquilo, né, Fujimori, ele também, né, deixou aí um alto custo para a sociedade peruana, tá? Então nós temos aí também Pinochet, gente. Pinochet que dentro do governo do Chile, ele foi o 46º presidente do Chile, ele também exerceu o seu governo com brutalidade, com violência, como era prática, né, de muitos dos governantes, né, do mundo inteiro, tá? Então, utilizou-se da repressão política e da perseguição a dissidentes, trouxe a condenação internacional aí para o próprio Pinochet, tá? Após deixar a presidência, ele foi alvo aí de 300 ações criminais que vão desde casos de corrupção até casos de assassinato. Então, Pinochet, né, também, né, entra aí no rol, né, desses governantes ditatoriais que nós tivemos nesse período. E eis que nós temos aí, né, o presidente Kim Jong-un, né, o presidente da Coreia do Norte, e ainda em vigor nessa atualidade, né, representa, gente, uma das ditaduras atuais, né, que nós temos, tá? Então, o governo de Kim é uma ditadura onde as eleições elas não são livres e justas, os críticos do governo são perseguidos, então jornais, né, qualquer pessoa que venha falar mal do seu governo pode ter aí consequências graves. A mídia ela é controlada pelo regime, tanto que se você for até a Coreia do Norte, até mesmo para que você tire uma fotografia, que você filme alguma coisa, você precisa de uma autorização do governo para isso, tá? O acesso à internet é limitado pelo Estado e não há liberdade religiosa. Seu regime opera uma extensão de rede de prisões e campos de concentração. O regime condena pessoas por crimes políticos e usa punições coletivas. Então, quando não respeitadas as regras, né, o governo de Kim Jong-un é implacável, tá? Outra questão aí interessante que a gente tem aí. E o que dizer sobre a ditadura militar no Brasil, não é, gente? Tem muita gente achando que isso foi brincadeira, né? Que foi história para boi dormir. E não foi nada disso. Foi um dos períodos mais difíceis da história do nosso país, onde diversas pessoas foram torturadas, foram mortas, desapareceram completamente, né? E que hoje ainda não sabe exatamente toda a história desse período da ditadura militar. E nos resta a dúvida, né? Será que nós temos uma democratização, um acontecimento implacável, né? Um acontecimento marcante na nossa sociedade e que nós não teremos mais a possibilidade do retorno de um governo autoritário? Ou será que nós ainda, né, precisamos pensar nessa democracia como algo inacabado? Então, a consolidação da democracia é uma obra inacabada? O que vocês acham?
Então vamos pensar mais a respeito disso, vamos pensar mais a realidade que nós vivenciamos nos dias de hoje e o que nós podemos fazer para melhor atender aqueles que nos são iguais, tá? Vamos buscar pensar e refletir, porque nós estamos em anos de eleições, hein? Vamos pensar! E aí a gente vai prestar atenção agora, né? Se nós estamos aí por consolidar a nossa democracia, nós não temos ela ainda como acabada, como é que no Brasil está andando a nossa democracia? Como é que esse Brasil tem feito com a sua democracia, tá? Então, no Brasil, nós temos muitas pessoas já desacreditando do cenário político que estão vendo, né? Desacreditando da ideia de democracia e enterrando ela. Então, a democracia, ela não deve ser vista como algo em que a gente enterre, né? A democracia, ela exige que a gente vigie permanentemente. A democracia exige que a gente tome postura e não que a gente dê as costas, né? Não que a gente saia e deixa pra lá, tudo é igual, todos os políticos são iguais, é sempre a mesma coisa. Não é essa a postura que a gente precisa tomar, tá? Então, a gente precisa pensar em formas de garantir que a democracia ela aconteça, tá? Ela não morreu ainda. Então, tem muita gente que está pensando assim, a democracia morreu lá em 2016, né? Não morreu em 2016, não morreu em 2017, não morreu em 2019, não está morta ainda em 2020. A gente vai ter os altos e baixos, mas nós vamos superar esses altos e baixos, tá? Então, observe que a gente tem aí, né, duas capas de revistas, né? Uma dizendo justamente isso, democracia oi sumida, né? Então, será que a democracia sumiu? Será que nós estamos assim por um fio, como nós temos aí na capa da revista Exame? A democracia está passando por um teste? Será que é isso que nós pensamos, né? De abandonar o debate político, de deixar as pessoas lá, né, fazerem o que quiserem, né? Então não adianta mais votar, então não vou votar. Não é essa a solução, tá certo? Então os próximos governos, eles devem estar justamente, né, servindo para nós exigirmos mais ação, tá? Então tem muita gente nova, muita gente boa aí entrando para essa discussão, começando a prestar mais atenção a isso para provocar mudanças. E isso é extremamente importante, tá? Então, gente, como a gente estudando história ou sociologia, é muito importante que a gente também procure, né, aqueles mecanismos cinematográficos que podem nos ajudar a compreender melhor a respeito desses aspectos de que nós falamos. Eu trouxe para vocês aí uma listinha de filmes, tá? Que é muito interessante a gente ver e poder refletir um pouco nessas histórias, tá bom? Bom, o primeiro filme que eu destaquei é As Sufragistas, que vai tratar aí dessa abordagem aí, né, da luta pelo voto feminino, tá? Encontra no YouTube. Nós temos um outro filme aí, na verdade um documentário chamado Democracia em Preto e Branco, né, que vai retratar essa história da democracia aí, brasileira durante o período da ditadura militar. O outro, bastante famoso, lançado ano passado, Democracia em Vertigem, também muito interessante a gente observar como é que é o vai e vem da política aí brasileira, tá? Sobre a queda do Muro de Berlim, eu tenho uma indicação aí de um filme bem interessante para vocês, que é Adeus Lenin, tá? Que vai retratar também um pouco dessa questão da ambiguidade, da dificuldade que é viver num sistema socialista. Um outro filme que vai retratar aí sobre a ditadura da Argentina, chamado A Noite do Lápis. A gente tem esse filme também no YouTube, quem tiver interesse procura e assiste, tá? Da história da ditadura militar brasileira, nós temos aí o filme O Que É Isso, Companheiro, também muito interessante, e o filme A Memória que Me Contam, tá? Então, esses aí são filmes nacionais. Um outro filme nacional aí que eu também destaco é Pra Frente Brasil, na verdade um documentário também.
E o filme recentemente lançado, né, que é Marighella, também vai retratar sobre a ditadura militar, que foi um filme aí dirigido por Wagner Moura e tem participação aí, né, de um cantor, me esqueci, passou aqui da mente agora o nome dele, né, que faz uma participação aí nesse filme também. E por fim, o último filme indicado, também muito importante, né, é o filme chamado O Último Rei da Escócia, tá, que vai tratar das ações aí de um ditador, um ex-ditador, na verdade, chamado Idi Amin, de Uganda, na África, né? Assista, que vale muito a pena. É um filme bem interessante, bastante importante a gente ver e conhecer essas histórias, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui, hein? Tchau, gente! Eu deixo meus agradecimentos, meu muito obrigada, tá? E se você gostou aí do nosso trabalho, deixa aí o seu like, não se esquece não, tá? Se inscreve no canal, olha aqui o sininho, tá? Se inscreve no nosso canal e a gente vai estar se empenhando aí cada vez mais em trazer um material melhor para vocês estudarem, tá joia?